versículo 13 até o 19, né? Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19. A melhor maneira de você encontrar texto na Bíblia é o seguinte: a Bíblia está dividida ao meio em dois testamentos, o Novo e o Velho, né? Então você começa a decorar os livros do Novo, começa a decorar os livros do Velho. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27. Ao todo são 66 livros. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Amém? Todos encontraram? Marcos capítulo 3, versículo 13. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos agradecer a Ti, Senhor. Queremos agradecer pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, movendo em nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor quer falar. Não o que eu queira, mas o que o Senhor quer falar. Eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento Teu, Senhor. Como vaso de barro, sabendo que o que está dentro do vaso não pertence ao vaso, mas pertence ao dono do vaso. E neste momento eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Vem, Senhor, me usa. E traga uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que alimenta o Teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vimos aqui Jesus escolhendo os 12 apóstolos, né? O versículo 13 ele diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Primeiro nós vimos que seguia uma multidão. Por onde Jesus passava, as multidões avançavam, as multidões iam atrás, as multidões iam em busca de quê? Iam em busca de cura, iam em busca de milagres, iam em busca de sinais, mas eram multidões. Eram multidões. E ali aquele povo onde Jesus era cheio de gente. Se havia milagre, havia manifestação do poder de Deus, aquela galera estava, havia sinais, havia prodígios, havia multiplicação de pães, havia expulsão de demônios, havia ressurreição de mortos. Então sempre tinha uma multidão seguindo a Jesus. Mas não significa que aquela multidão tinha compromisso com Jesus. Tinha um compromisso verdadeiro com a fé em Jesus.
Por isso que Jesus, do meio daquela multidão, escolheu os discípulos. Escolheu os discípulos, né? E nessa primeira escolha que ele fez dos discípulos, tiveram 3 etapas. A primeira escolha que ele faz aqui, ele diz assim, ó. E chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Primeira coisa, o primeiro chamado é que Jesus, no meio da multidão, ele escolhe alguns. Ele escolhe, a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, do meio da multidão, Jesus escolhe alguns para experimentar algo, para andar em algo maior. Para não viver apenas de sinais, de prodígios, para não depender daquelas coisas. Isso é importante? É importante. Mas coisas maiores Deus tem para nós. Então a primeira coisa que ele chamou, né, chamou para os que ele quis, chamou os que ele quis, né, para junto dele. Nesse chamamento, é um chamado, olha, eu estou te chamando para você ser salvo. É um chamado para a salvação. A palavra salvação é a mesma palavra que cura, é o sozo, que significa cura. E cura integral, cura completa, cura do espírito, cura da alma, cura do corpo. E Jesus, ele veio com esse intuito. E ele disse lá em Marcos 11, versículo 28, você vai encontrar, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa que Jesus está chamando a gente é para um momento de entrega, de salvação, de entrar no reino dele. E entrar no reino dele é assumir um compromisso. Um compromisso. Eu quero ser salvo e eu vou me comportar como salvo. Eu vou agir como salvo. Eu vou procurar saber o que é que um salvo tem que fazer. Eu não sou uma multidão. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu não sou um ouvinte da palavra. Eu não sou uma pessoa que está correndo atrás de sinais e prodígios. Eu quero experimentar sinais e prodígios? Claro que eu quero. Eu quero experimentar milagres na minha vida? Quero. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero a minha salvação. Eu quero viver eternamente com Cristo. Uma vez chegou um pregador numa igreja, uma igreja muito grande, e tinha um camarada que tinha 9 anos que andava numa cadeira de roda. E esse pregador, muito usado por Deus, orou e aquele paralítico foi curado, levantou da cadeira de roda. Agora pergunte se aquele paralítico quis seguir a Jesus. Não. Simplesmente ele queria a cura, se livrar da cadeira de roda. Tem muita gente que às vezes quer se livrar de um problema, mas ele não quer Jesus. Então uma pessoa dessa, ela não é salva, ela é a multidão, ela é aquela pessoa que está ali só na multidão. Mas Jesus quer chamar você em primeiro lugar para a salvação, para a vida eterna, para um projeto maior, para algo que Ele vai realizar nas nossas vidas, na eternidade, para vivermos o reino de Deus aqui na terra e depois vivermos na eternidade. Por isso que a multidão não entende muita coisa, fica alheia, ignora, critica. Por quê? Porque não entende, não vai entender mesmo, é multidão. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vão e deixem frutos. Não foi você que escolheu Jesus porque você é bonzinho, porque você é lindo, porque você é uma pessoa que sabe escolher. Não, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu gosto muito de uma frase do filósofo Sócrates, que
que ele é o pai da filosofia, considerado o pai da filosofia, mas na realidade não era ele, teve outro que era Tales de Mileto, né? Mas veio Sócrates, quando ele fez Sócrates, ele foi o filósofo que rompeu o mito da razão. Então ele quebrou ele fez uma ruptura na filosofia, no pensamento da humanidade, quebrando essa questão do mito e da razão. Você pensar também, você tem fé, mas você também pensa, né? Tem pessoas que têm só fé, mas não pensam. Mas uma coisa que eu acho bacana em Sócrates é que ele dizia assim: eu só sei que nada sei. Não era o cara que se considerava o bambambam, o sabichão, o sabe tudo. Não, eu só sei que nada sei. E ele usava uma forma a filosofia socrática era uma filosofia incrível, porque você perguntava uma coisa para ele não te respondia. Ele devolvia para você, ele fazia outra pergunta em cima da pergunta que você fez, até você encontrar a resposta. Ele estimulava a reflexão. Estimulava a reflexão. Essa era a filosofia socrática. Ele não dizia, faz isso, é assim, é assim. Não. Isso, perguntava. Né? Então, assim, um homem desse, com o conhecimento que esse homem tinha, com a sabedoria que esse homem tinha, mas ele teve a capacidade de dizer, eu só sei que nada sei. Não ficou se exaltando, nariz empinado, se achando o rei da cocada preta. Não, eu só sei que nada sei. E Jesus o chama. Você encontrou a Cristo, não foi porque você é bonitinho, porque você é bom, porque seu coração é bom. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, nossa natureza é má, é pecaminosa. A gente, para fazer o mal é rapidinho, mas para fazer o que é certo dá trabalho. Eu não vou nem perguntar. Quem orou essa semana? Quem orou todos os dias? Quem leu a Bíblia? Quem evangelizou? Quem deu uma palavra de fé para outro durante essa semana? Agora, se eu perguntar quem pecou, misericórdia. Não sobra ninguém. É a mesma coisa da música, se gritar pegar ladrão, não fica um, né? Então é isso. Por quê? Porque o pecado, ele tem origem em Satanás. E Satanás colocou a semente do pecado e o ser humano se aprimorou disso aí. Você vê a criancinha pequenininha, bebezinha. Você não precisa ensinar palavrão para ela que ela chama. Agora ensina um versículo, dá um trabalho. Tem que fazer historinha, contar nos dedinhos, contar palavra, pintar, colorir, cantar musiquinha, para poder a criança decorar um versículo da Bíblia. Vai decorar um palavrão. Uma dancinha aí do TikTok. No TikTok, falar da vida dos outros, aprender pequenininho, fazer fofoca, mentir. Não precisa ninguém ensinar. É a natureza pecaminosa do homem. Então, se você está aqui e você é salvo, agradeça a Deus pela sua salvação. Porque o salvo, ele vai morar eternamente com Cristo. Gente, preste atenção. Se esse mundo cheio de defeitos, cheio de falha, cheio de pessoa ruim, quando fala em morrer, ninguém quer morrer. Não é verdade? Os irmãos, o pessoal prega, eu vou para o céu, mas quando fala assim, quando morre, irmãos, olhem por mim. Faz que nem um pastor já com 90 e tantos anos, em cima da cama, doente, passando mal, inconsciente. Chamaram os irmãos da igreja para visitar ele. Aí chegou lá um diácono, começou a orar. Senhor, abençoa o teu servo. Se for da tua vontade, cura o teu servo. Mas se não for, Senhor, prepara e leva. O pastor... né? O céu é bom. A gente não sabe como é, então ninguém quer morrer. A gente quer ir sem morrer, né? Mas tem que passar pela morte. Minha avó morreu com 98 anos de idade, ela estava com 96 anos, ela citava assim a Bíblia, versículos, um salmo inteirinho minha avó citava. Achei lindo aquilo. E um dia ela chegou assim,
com medo de morrer, ela chegou, Gessé, meu filho, eu vou morrer. Eu falei, vó, a senhora tem certeza que a senhora vai para o céu? Tem, meu filho. E por que a senhora está com tanto medo de morrer? Paulo disse que a morte é lucro para o cristão. Morrer é lucro para o cristão. Eu queria muito estar com Cristo, estou aqui porque estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Mas se Ele quiser me levar, Ele vai me levar, porque eu morrer para mim é lucro. Foi isso que Paulo falou. Então, o salvo, ele compreende isso. A pessoa que tem a salvação, esse medo de morrer, desculpa que não se assuste não, porque, então não sou salvo, não. Esse medo de morrer é humano, tá? É humano. Por quê? Porque o homem não foi criado para morrer. Então, ninguém quer enfrentar a morte. Tá certo? Então, é por isso. Mas, o salvo, mesmo com medo de morrer, ele precisa estar seguro. Ele precisa estar seguro. Eu não sei de que maneira eu vou morrer. Eu não sei de que maneira eu vou chegar do outro lado, mas eu vou chegar lá. Billy Graham, certa feita, disse assim, olha, se você ouvir dizer que Billy Graham morreu, você diz, não morreu, ele voltou para casa. Certo? Então, em primeiro lugar, meus queridos, que a gente tem que se preocupar é com a salvação. Eu sou salvo? Eu ainda não sou salvo? Eu não sou salvo pelo que os outros acham. Eu não posso, como pastor da igreja, dizer, o Matiné é salvo, a Cláudia é salva, o Abner não é, o Diego é, a Fran não é. Eu não sou, eu não posso dizer isso. É você e Deus, é individual, é você e Deus. Agora eu só digo uma coisa para vocês, o céu é tremendo, tremendo. Eu já tive duas experiências de arrebatamento. Eu tive uma experiência que eu começava a voar, vi um anjo, pegava na minha... Eu senti como que eu estivesse morrendo. E eu viajava em direção ao céu. Foi na época que eu estava querendo muito ver o céu. Eu disse, Deus, eu vejo o pessoal falar que o céu é lindo, eu queria tanto ver. Aí aquele anjo me levou, e quando chegou lá, tinha dois anciãos de cabelo branco, brilhoso, todo de branco, e um olhava para o outro, e um deles olhava para mim e dizia, está vendo o que você quer? O que você quer ver, você tem que passar tudo isso aqui. Aí eu via aquelas nuvens entrando uma dentro da outra. Aí eu entendi que tinha que passar por várias experiências, várias tribulações, várias provações para poder chegar lá. E depois de muitos e muitos anos depois, apesar que eu sou jovem, né? Eu tive um outro arrebatamento de espírito, que eu cheguei no lugar, vi um cidadão vestido de tipo soldado romano, pegava na minha mão e me levava para um determinado lugar. E quando eu chegava nesse lugar, era um lugar tão lindo, e tinha um rio, uma areia cristalina, e eu sentava ali, e eu sentia aquele refrigério, aquela coisa gostosa dentro de mim, assim. Eu queria ficar ali, não queria sair mais dali. Aí, de repente, chegava aquele soldado romano, pegava na minha mão e dizia, vamos embora que não é o seu tempo de ficar aqui ainda. Não é o seu tempo de ficar aqui ainda. Tá vendo? Então, eu sei que o céu é maravilhoso. É maravilhoso. Viver com Jesus eternamente é maravilhoso. Amém? Então, meus irmãos, se você ainda não experimentou a salvação em Cristo, procure identificar, se tiver dúvida da sua salvação, nós vamos conversar, me procure a parte, mas eu quero ver você ser salvo, em nome de Jesus. Amém. Quero ver você chegar no céu, quero estarmos juntos lá. O segundo aspecto que nós encontramos aqui, então designou 12 para estarem com ele. Primeiro ele chamou para junto, para a salvação. Agora ele chamou para estarem com ele. Estar significa constantemente estar caminhando. Ele convida agora, isso aqui é o discipulado. Isso aqui ele chama você para um nível de intimidade.
E nesse nível de intimidade, depois da salvação, para você adquirir intimidade, você vai experimentar o que está lá em Romanos capítulo 5. Muita gente nem gosta, né, quando a gente lê esse versículo, mas assusta. Capítulo 5 e o versículo 1 ao 3. Romanos. Romanos capítulo 5. Aliás, o versículo 3 diz assim, e não só, o versículo 2, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulações. Nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. O que faz uma pessoa permanecer em Cristo é passar pela tribulação. São as experiências que ela vai ter nas tribulações. Às vezes um momento de desemprego, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema em casa, às vezes uma situação financeira. Aquilo, eu vou passar por aquela tribulação, eu vou experimentar o agir de Deus naquela tribulação, eu vou experimentar a presença de Jesus na minha vida naquela tribulação, e eu vou adquirindo experiência, né? Então ele diz aqui, ó, a tribulação produz perseverança. Quando vem luta, eu já estou acostumado. Eu digo, não, já sei o que é isso aí, né? E a perseverança, experiência. Quanto mais eu persevero em Cristo, seja em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer circunstância que eu atravessar, eu vou adquirir experiência. E experiência é o que, irmão? Você sabe o que é experiência aqui? Maturidade. Experiência aqui é intimidade com Jesus. Eu vou estar assim com Jesus. Mas vou passar pelas situações. Não tem como. Às vezes um de um jeito, outro de outro. Mas isso aqui vai fazer, a pessoa experiente é a pessoa que passa por maus bocados e sai dali. Uma vez meu irmão bateu uma crise de dúvida dele, de falta de fé. Aí ele veio, Deus tem filho predileto. Eu digo, por quê? Não, porque Deus te abençoa demais. Eu digo, Deus me abençoa demais. E tu não viu o que eu já passei não na vida, não? Tu não já viu a situação que eu já passei? Eu já passei situação de morar num lugar que eu não tinha nem o que comer. Sabe qual era a minha comida? Que me alimentava? Um pé de abacate que tinha no quintal do vizinho e caiu o abacate no quintal. E detalhe, eu tinha que acordar antes dele, porque se ele acordasse depois de mim e visse o abacate, ele dizia, irmão, que ele era crente da mesma igreja que eu. Sabia que eu estava passando dificuldade. Mas ele botava a cabeça assim em cima do muro e dizia assim, irmão, pega esse abacate aí para mim. Sabendo que eu estava passando dificuldade. Eu passei uma semana comendo abacate. Eu só faltei urinar abacate, porque era abacate toda hora. Era abacate no café, no almoço, na janta. Eu já passei por isso. E procurando emprego e as portas não se abriam. E um dia Deus falou para mim assim, você está vendo essa empresa que você foi? Você fez o teste, você passou. Mas ainda não é a hora. E eu, por teimosia, eu fui na empresa. Cheguei lá na empresa, falei para a moça assim, olha, e aí o resultado do meu teste, o que deu? Ela puxou lá, falou, engraçado, o senhor tirou nota boa. Não chamaram o senhor ainda não? Falei, não. Falei, não, vá para casa que vão chamar. Até hoje nunca chamaram. Porque é Deus quem abre e é Deus quem fecha.
E nesse período foi o período que eu ganhei muita alma para Jesus. Eu ganhei tanta alma para Jesus nesse período, porque eu não ficava murmurando não, reclamando, nem andando sujo, fedendo, parecendo urubu não, para dizer que estava passando prova. Porque tem gente que fica, né, com aquela cara assim de coitadinho, né, fica todo sujo para dizer que está na prova. Não, precisa disso, tem água para tomar banho, né? Então assim, experiência. Hoje eu posso dizer que eu tenho experiência com Deus. E quando Deus viu que eu estava comendo abacate demais, aí um dia estava uma chuva enorme, quando vê, chega um irmãozinho no meu portão, um irmãozinho baixinho, magrinho, um saco desse tamanho, todo molhado. Aí, meu irmão, o que foi? Entra aí. Aí, irmão Genecida, lembro do nome dele, irmão Genecida. Ô irmão Gessé, eu estava no ônibus, eu vinha do trabalho, eu estava no ônibus e Deus mandou eu descer no supermercado, fazer uma compra para o senhor e trazer aqui. Veio com aquele fardo cheio de pesado, tinha um monte de coisa lá. Eu digo, ô glória, a caixinha hoje vai ser receber férias. Quando foi na outra semana, eu estava no ciclo da oração e fui falar para a dirigente do ciclo da oração. Falei, irmã Alice, ore por mim para Deus abrir uma porta de emprego. Ela olhou para mim e riu e falou, a porta já está aberta, meu irmão. Vá para casa que a porta já está aberta. Quando eu cheguei em casa, daqui a pouco, tinha uma pessoa que tinha ido lá e deixado o recado para ir no mercado, que estavam me chamando para contratá-la no mercado, perto da minha casa. Experiência com Deus. Se eu for te contar aqui as experiências que eu já passei, as coisas que Deus já fez, são muitas. Por isso que eu sou firme, eu estou firme no Senhor, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Às vezes eu me frustro, me decepciono com as pessoas, me frustro. Digo, não vamos ajudar essa pessoa, e daqui a pouco eu estou ajudando, entendeu? Porque eu sou humano também. Mas Deus me deu força, Deus me deu sabedoria. Aprendi muita coisa com Deus. Meu irmão, você pode ter o diploma que você tiver, se Deus não quiser abrir a porta, Ele não abre. E você às vezes não tem nenhum diploma, terminou nem a 4ª série, Deus vai e abre a porta e coloca você em lugar de honra. Porque Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Quer ter experiência com Deus? Atravessa a tribulação, não murmure, não fica murmurando não. Vou me desviar, vou sair da igreja. Não dá. Meu irmão, é a tribulação, Deus está preparando você. Quando vier a luta, Deus está preparando você. Vanessa, eu tenho acompanhado a Vanessa assim, eu admiro muito ela, que ela não vive chorando, reclamando, se lamentando. Chora às vezes na hora que a dor está doendo mesmo, tem que chorar mesmo, né? Mas não vive se lamentando da vida nem nada, e passa por algumas perrengues aí. Mas Deus tem coisa muito grande. Aí o senhor falou, não pode ficar sujo, tem água, eu sem água. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? E Deus tem coisa muito grande para essa mulher. Deus tem algo tremendo para a vida dela. Eu creio nisso. Eu vejo, esse é o caminho, eu conheço esse caminho. Sempre eu falo para ela, não fica assim não, eu já passei por ele, né? Já passei por aí, eu conheço essa estrada. Então Deus tem coisas tremendas para você. Não fique se desesperando. Não fique falando mal de Deus. Deus não está nem aí para mim. Deus não me vê. Deus não está... Meu irmão, é nessa hora que Deus está ali com você. Vamos me desviar. Vamos sair da igreja. Aquele pastor lá. Não... Vem essas coisas mesmo. O capeta fica cutucando você para tirar você da bênção. Mas Deus quer te dar experiência. Amém. Eu fiquei numa igreja que o pastor me excluiu sem necessidade. Eu estava fazendo o que era certo, eu não estava fazendo nada errado. Eu estava fazendo o que era certo.
E o pastor, por inveja, preste bem atenção, por inveja, excluiu eu e mais 3 irmãos, que eram o Elias, o Francisco e a Laureni. E eu, nós 4. Fomos excluídos. Por nada. Porque ele queria, esse grupo que eu falei para vocês logo no início, que a gente viajava, fazia missões, tudo, ele queria ser o líder do grupo. Eu simplesmente falei para ele, pastor, não tem condição de ser o líder do grupo, o senhor não tem tempo para estar viajando com a gente. E a gente precisa de um líder que esteja presente, porque são jovens que vão conosco. Aí pegou e excluiu a gente, nós 4. Aí eu orei, fui para os pés de Jesus. Não falei, vou sair da igreja, aquele pastor do cão. Não falei isso não. Ele não é pastor do cão, ele é homem de Deus. Mas Deus às vezes permite que o homem de Deus erre. Sabe por que Deus às vezes permite? Para tratar com o nosso coração. Pastor não é Deus, não é perfeito. Ele é homem. E ele erra também. E às vezes Deus permite isso para tratar com o nosso coração. E foi o que aconteceu ali. E ali ele me excluiu, eu orei no sábado. E eu orei, fui para os pés de Jesus, falei, Senhor, meu pastor me excluiu, eu não fiz nada errado para ele me excluir. E ele me excluiu da igreja, eu sou um presbítero, era presbítero na época. Quando foi na terça-feira, ele me fez um culto na igreja, uma reunião, uma assembleia geral, e me botou em comunhão. Me pediu perdão para nós 4. Disse, eu errei com você. E Deus falou comigo, eu não tenho dormido desde sábado. Desde sábado que eu não durmo. Você está vendo aí? Deus como é que faz? É experiência. Agora vai eu murmurar, sair da igreja, xingar o pastor, chamar o pastor de endemoniado. O que ia acontecer comigo? É perder a bênção. Talvez eu estava indo mudando hoje. Mas estava firme ali, ó, servindo ao Senhor. Eu saí da Assembleia de Deus na época porque eu tinha um propósito. Não foi para sair para rebeldia, brigando com o meu pastor. É tão tal que o meu pastor tem o maior carinho por mim. O pastor que era meu pastor na época. Um dia eu fui visitar minha filha, disse, você não vai para casa da sua filha não, você vai para minha casa. Ele é a mulher dele. Eu falei, não pastor, eu vou na minha filha, depois eu vou lá. Não, você vai lá. Ligue para sua filha e diga que você vai mais tarde, mas primeiro você vai lá para casa. Que bom, né? É bom a gente estar assim com as pessoas, né? E a igreja que eu mais prego, que o pessoal mais me convida para pregar, é na Assembleia de Deus, a igreja que eu fiz parte. Graças a Deus não saí com rebeldia. Saí porque tinha um propósito de Deus para a minha vida, né? Então esse crente que fica pulando daqui, galho em galho, feito macaco, é complicado, na hora o galho quebra. Mas, e não adquire experiência, não adquire experiência. Pessoas assim não adquirem experiência. Então Deus quer que você tenha, primeiro você seja salvo, e depois você seja discípulo, tenha intimidade com Deus. E você, para ter intimidade com Deus, você vai passar por tribulações. Você vai perseverar na tribulação. Ele diz que a tribulação traz perseverança, e a perseverança traz experiência, né? E a experiência traz o que no versículo 4? Esperança. Que maravilha! A gente aprende a ter um coração esperançoso. Hoje eu sei, porque eu sempre acredito que amanhã será um novo dia. Meu irmão diz assim, tem hora que eu queria ser que nem tu, assim, tem hora que vem umas coisas, acontecem uns negócios assim, e de repente tu chega e diz assim, não, mas amanhã vai ser um novo dia. Vou recomeçar. Vai acontecer. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã. Eu aprendi a ter esperança, foi passando por tribulações, foi passando por lutas, foi andando com Jesus nas lutas, foi vendo Jesus agindo no meio das lutas. Hoje eu tenho esperança de que um dia eu vou morar com o meu Salvador, que morreu por mim na cruz do Calvário. Esperança de que eu vou ver os meus irmãos lá na glória com Jesus. Esperança. Esperança de que Deus não perdeu o controle das coisas.
tudo no mundo contribui, tudo que acontece contribui para o nosso bem. A Bíblia diz tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Então, Deus nos leva a passar pelo caminho da tribulação, para termos experiência. Deus está procurando homens e mulheres que tenham experiência com Ele. Vai vir um avivamento, e se você não tiver experiência com Deus, você vai se perder nesse avivamento. O avivamento vem, vai embora e você fica vazio, sem nada. Então, nós precisamos disso. Está passando por luta? Vai passar, meu irmão. Qual é a luta que você está atravessando? Vai passar. Vai passar. Não importa o que você esteja passando hoje, tudo passa. O que permanece para sempre é só uma coisa, a palavra de Deus. O que Deus diz permanece para sempre. Amém? Então nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele fala do ministério apostólico, ele fala que aprendeu a viver, a passar frio, a passar momentos de tribulações, entre falsos irmãos, entre falsos apóstolos. Paulo fala isso. A credencial apostólica de Paulo, o que ele experimentou foi isso. E às vezes a gente fica aí, querendo se desviar. Eu pensava que todo mundo era anjo aqui nessa igreja. Não. Você vai conviver com todo tipo de gente. Tem gente fiel, tem gente que teme a Deus, tem gente que tem esperança no coração, que está aguardando a vinda de Jesus, mas tem gente falso, tem gente mentiroso, tem gente hipócrita, tem gente ganancioso, avarento, está dentro da igreja. Uma hora Jesus pega ele e transforma. Mas enquanto não transformar, tenha paciência, vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Né? Se você está buscando a Deus, aprenda a perseverar. Seja perseverante. Vai vir aquela vozinha do seu lado. Rapaz, você está perdendo seu tempo. Sai fora. Vai vir essa voz. Uma vez eu vi um pastor amigo Guimarães, um homem já velho. Ele disse: engraçado, vocês pensam que velho não passa tribulação. Eu pensava que velho não passava tentação. Eu digo: agora eu estou velho, não vou passar tentação mais. Agora que eu estou velho, que eu estou passando mesmo. Continua a tentação. Então vai vir tentação para derrubar você, para tirar você da presença de Deus. Né? E são essas coisas. E por último, nós vemos aqui primeiro chamado para a salvação. Depois nós somos chamados para a intimidade, para o discipulado com Jesus, para tratar do nosso caráter, na nossa deficiência de caráter, no que nós achamos. Às vezes nós viemos do mundo cheio de achismo, e Deus quer derrubar esses achismos nossos. Deus quer derrubar esses achismos nossos. Esse período mesmo agora de política mesmo, eu sou uma pessoa que eu nunca fui de tomar um partido, de levantar uma ideologia. Dessa vez eu levantei, não contra A, contra B, ou contra o partido B, ou C, ou D, mas contra uma ideologia que é contra a palavra de Deus. E eu falo mesmo. Eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar. É contra o que diz a palavra de Deus. E o salmista Davi disse uma vez: Senhor, não odeio eu. Aqueles que tu odeia, não quer dizer odiar as pessoas, mas aborrecer as atitudes. Eu aborreço aquelas atitudes. Eu sou ser humano, eu sou cidadão, e eu tenho o direito de expressar o meu pensamento. Não sou obrigado a agradar A, B, C, D, E, F, G, H. Não. Cada um tem seu pensamento, né? Cada um tem sua posição.
E a minha briga aqui hoje, nesses últimos tempos, eu tenho me posicionado, porque eu não aceito uma ideologia contrária à palavra de Deus. A minha briga é essa, contra a palavra de Deus. Se você for olhar, é totalmente contra a palavra de Deus. Você vai prender a igreja, vai fechar. Eu não estou nem preocupado com isso não, irmão. Fechar a igreja a gente ora dentro de casa. Já tá. A gente já está dentro de casa, não é? Quem está preocupado com isso é quem tem grandes templos, né? A gente já está no caminho já. Se fechar, beleza, a gente já está no caminho. Jesus não veio buscar templo, veio buscar gente. A gente se reúne em casa. Se perseguir a gente e não deixar a gente se reunir em casa, a gente vai lá para as catatumbas do cemitério e cultua lá. Como faziam os crentes na época de Nero, para cultuar, tinha que ir para as catatumbas. Sabiam disso? Eles iam para o cemitério para fazer os cultos. Se precisar, a gente vai. Não falta lugar, vai para os matos. Na China, os irmãos cultuam, viu? É em Turão, é nos matos. Se tiver que a igreja fechar, se vier uma perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja, meu irmão, a igreja jamais será vencida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Fecha-se os templos, fecha-se as denominações. Porque vai cobrar imposto. Eu não acho errado, não. Tem igreja aí recolhendo trilhões de dinheiro aí. Paga imposto para a nação, tem que pagar sim. Tem que pagar. Trilhões, tanto dinheiro que arranca do povo, com falsas promessas, com engano mesmo. Entendeu? Deus está vendo tudo isso. Deus está trazendo punição também em cima dessas coisas. Da mentirada, do falso evangelho. Entendeu? Nós estamos vivendo um momento, estava falando com minha esposa, nós estamos vivendo um momento em que está realmente, hoje eu até falei com o Matinai, hoje nós estamos vivendo um momento em que está separando, ainda não está assim o tempo da separação, mas está se definindo bem o trigo e o joio. Quem é e quem não é, está começando a aparecer. E aí chega o avivamento, meu irmão. Aí chega o avivamento. Tá? Então, não se assuste com a tribulação, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. A tribulação, ela vai nos fazer ficar perseverantes, a perseverança vai nos dar experiência, e a experiência traz esperança. Esperança de que um dia nós vamos... Nossa esperança não está aqui no mundo não, irmãos. A gente não pode esperar coisas melhores aqui no mundo. A gente pode lutar, correr atrás, se esforçar para que as coisas melhorem, mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está nos céus, de onde vem o Salvador. Amém? Um dia Jesus, a trombeta vai soar e Jesus vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. E quem tiver preparado vai, quem não tiver vai ficar. E acabou, a história é essa. Amém? E por último, nós encontramos aqui no versículo, ainda no versículo 14, diz assim: então designou 12 para estarem com ele, que é o discipulado, né? E para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Agora você andou com Jesus, agora você tem experiência, e quando você tem experiência, você tem autoridade. Agora você tem autoridade sobre os demônios. Agora você tem autoridade para orar e ver sua oração respondida. Porque você não vai mais fazer oração egoísta. Você não vai fazer mais oração de bebezinho. Me dá, me dá, me dá. É oração de criança. A oração me dá, eu chamo isso de oração de criança. Você só vai orar para pedir, para pedir, para pedir. É oração de criança. Nós vamos orar, mas orar para ter intimidade com Deus. Vamos pedir? Vamos. Mas isso não é a nossa prioridade. Essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é nos relacionar com o Senhor. É estar com Ele. É nos encher dEle. É nos revestir dEle. É caminhar com Ele. É viver para Ele.
Não é uma oração visando casa, carro. Ah, eu quero carro grande, eu quero a casa, não sei o quê, eu quero... Entendeu? Às vezes a gente fica nisso aí. Deus tem tudo isso e mais para nós. Mas se nós tirarmos o coração dessas coisas. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando a gente começa a buscar intimidade, buscar o reino de Deus, que o reino de Deus venha, que o reino de Deus se expanda, que o reino de Deus se expresse, eu vou ganhar almas, eu vou, Senhor, me dá ousadia para pregar o Evangelho. Os crentes de Atos dos Apóstolos, essa era a oração deles. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Começaram a matar os crentes. E os irmãos não foram orar: Senhor, mata o imperador. Senhor, não. Senhor, para essa perseguição. Também não. A oração deles foi essa: Senhor, olha para as suas perseguições e dá aos teus servos que preguem a palavra com ousadia. E a Bíblia diz que estremeceu o lugar onde eles estavam orando, lá em Atos capítulo 4. Estremeceu o lugar onde eles estavam orando. Por quê, irmãos? Porque não era oração egoísta. Chega de oração egoísta. Deus quer levar a igreja para um nível maior, para um nível de intimidade, o nível que, Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor, nós queremos a tua presença. Senhor, nós estamos apaixonados por ti. Meu coração está frio por ti. Eu quero voltar a me apaixonar por ti. Aquece novamente. Ou se nunca teve, diga: Senhor, meu coração nunca teve apaixonado por ti, e a partir de agora eu quero ter um coração apaixonado por ti. E se já teve e perdeu, peça perdão e peça a Deus para trazer de volta essa paixão. Nós precisamos estar apaixonados por Jesus. E quando nós estamos apaixonados por Jesus, a nossa oração é diferente. Nós até oramos por coisas, por necessidades pessoais, mas o nosso foco não é isso. O nosso foco é Jesus. Jesus, venha o teu reino. A nossa oração vai ser sempre essa: venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino aqui na terra como é feito no céu. A tua vontade seja feita aqui na terra. A vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, para isso que nós fomos chamados. Para termos intimidade. Agora que nós temos intimidade, nós vamos ter autoridade sobre os demônios. Nós vamos ter autoridade para pregar o Evangelho para as pessoas, porque as pessoas vão ver Cristo em nós. Amém? As pessoas vão ver Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.